Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso das alterações do pacote crime no que diz respeito ao Código Penal. Bom, na aula anterior a gente conversou um pouco sobre o contexto de aprovação, contexto de discussão do projeto de lei que deu origem à Lei 13.964 de 2019, que é o pacote crime. Agora a gente vai discutir um pouco sobre os vetos do presidente da República no que diz respeito ao pacote de crime. Por quê? Porque depois que o pacote de crime foi profundamente discutido, tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal, seguiu-se, como deveria ter sido, para o presidente da República, que no dia 24 de dezembro de 2019, ele sancionou o projeto de lei original, mas sancionou em partes. Em partes porque ele fez alguns vetos. E eu acho interessante discutir um pouco sobre esses vetos, até para a gente conseguir entender um pouco mais sobre a política criminal que o nosso país está tomando. Se foi positivo, se foi negativo esses vetos, então é uma oportunidade que a gente tem para discutir um pouco mais sobre o que aconteceu durante a aprovação do projeto de lei que deu origem ao pacote de crime, a Lei 13.964 de 2019. E vocês vão notar nas aulas que esse curso, eu pensei na melhor forma para o servidor não somente saber da alteração, como ele também se reciclar um pouco. A gente trabalha com coisas muito específicas, às vezes, que faz com que a gente esqueça a teoria, que faz com que a gente esqueça outra parte da matéria. Então você vai notar que em quase todos os PDFs eu introduzi o assunto, conversei um pouco sobre esse assunto, sobre a teoria daquele assunto, e depois a gente falou sobre a alteração do pacote de crime. Então, por exemplo, nessa aula, vocês vão notar que, muito embora eu estou falando da sanção ao veto do presidente da República, a gente vai conversar um pouco sobre o processo legislativo. E o que é o processo legislativo? O processo legislativo é o processo de feitura, de elaboração das leis. No nosso caso, da lei ordinária, que é a lei que deu origem ao pacote de crime. A tela do meu computador está sendo compartilhada para você ver a aula 2 do nosso curso. Tem um cabeçalhozinho, como eu sempre falei para vocês, aula 2, introdução ao pacote de crime, no caso, os vetos do presidente da República. A mensagenzinha dizendo o que é que a gente vai ver, e aí eu comecei conversando um pouco sobre o processo legislativo, que significa a elaboração de leis. Depois que a gente falou sobre o processo legislativo, a gente foi conversar sobre o processo legislativo da lei ordinária. Em outras palavras, como é que uma lei ordinária ela é aprovada? Bom, se você já sabe desse assunto, você pode pular. Se não, eu sugiro que você leia, dê uma olhada, estude, para a gente poder se reciclar um pouco e aprender essas matérias que geralmente a gente só aprende ou estudando para concurso, ou na faculdade, ou por aí vai, mas a gente acaba esquecendo. E aí depois que eu falo sobre o processo legislativo da lei ordinária, inclusive falando dos vetos, inclusive falando da sanção, a gente vai abordar os vetos no pacote de crime. E alguns vetos me chamaram a atenção, esses vetos podem ser derrubados pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, né? Porque eles vão votar se mantém ou se derrubam os vetos do presidente da República em sessão conjunta. Assim que eles fizerem isso, eu coloco uma atualização para vocês. O fato é que o presidente da República, ele vetou certas partes do projeto de lei original, e todo veto tem que ser expresso, todo veto, além de expresso, tem que ser motivado, ele tem que dizer por quê. E aí o presidente da República, ele vetou de maneira expressa, e na mensagem número 726 para o presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso Nacional, o presidente da República explicou por qual motivo ele estava vetando aqueles dispositivos. E dois vetos me chamaram muita atenção. O primeiro foi que o projeto de lei original, ele tinha a intenção de trazer uma nova modalidade qualificada para o homicídio, ou seja, uma nova modalidade de homicídio qualificado. E essa nova modalidade ia ser se o homicídio fosse feito com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então, nesse caso, a pessoa que utilizou, por exemplo, uma arma com numeração raspada e matasse alguém, ele ia responder não por homicídio simples, e sim por homicídio qualificado. E o presidente da República, pelos motivos que ele achou, e eu coloquei aqui, ele resolveu vetar essa hipótese de homicídio qualificado, né? E outra, aí tá aqui as razões do veto, para você ler depois, e também outra modalidade que ele vetou, que também, para mim, eu achei foi, assim, não sei nem como é que eu posso falar, mas, para não me comprometer, mas ele também vetou uma causa de aumento de pena para os crimes contra a honra cometidos na internet. Crimes contra a honra são calúnia, injúria e difamação.
E aí, o projeto de lei original tinha colocado que, se esses crimes, calúnia, injúria ou difamação, são cometidos ou divulgados em qualquer modalidade de redes sociais da internet, a pena ia ser aumentada triplo. Por algum motivo, né, esses motivos eu sei quais são, estão aqui, eu coloquei para vocês, mas não sei se são os motivos verdadeiros, foi vetado esse aumento de pena do triplo. Então eu trouxe nessa aula dois tipos de vetos, dois exemplos de veto que o presidente da República trouxe. Falei um pouco sobre os vetos gerais, quantos vetos ele falou, tal, quantos vetos ele quis, mas eu conversei um pouco sobre esses dois vetos, porque esses dois vetos realmente me chamaram muita atenção. Pode ser que o Congresso Nacional derrube esses dois vetos, assim como os demais, mas isso a gente tem que esperar para ver depois da votação do Congresso Nacional, se vão manter ou derrubar os vetos do presidente da República. Tudo bem? Então, fiquem com Deus e tenham uma ótima aula. Eu espero que vocês gostem. Tchau, tchau, pessoal.